Oi, meu nome é Rosiane e no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer esse cachecol com capuz e bolso. É uma peça que ficou super linda e super fácil de fazer. Eu tô apresentando essa receita no tamanho de 2 anos até 12 anos. Se você já gostou e quer aprender a fazer, clica em gostei, também compartilha através das suas redes sociais. E se você é novo por aqui, já se inscreve, é só clicar aqui embaixo no botão vermelho. Então vamos aos materiais. De fio eu gastei mais ou menos 120 gramas de fio 100% acrílico compatível com a agulha número 4. Eu trabalhei com fio duplo, ou seja, eu coloquei 2 fios ao mesmo tempo quando eu fui trabalhar. Trabalhei com um par de agulhas número 8, precisei de tesoura e agulha de tapeçaria para fazer os acabamentos. Eu também utilizei essa ferramenta auxiliar para fazer o pompom, mas você pode fazer da forma que você já está acostumado. Então vamos à aula de como fazer essa linda peça. Coloquei 16 pontos na agulha. Eu tô trabalhando com fio duplo. Eu vou iniciar a primeira carreira trabalhando a sequência de 2 pontos em tricô e eu mudo para 2 pontos em meia. Eu vou repetir. 2 pontos em tricô, dois pontos em meia. A segunda carreira da mesma forma, 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia. A terceira carreira eu vou inverter essa sequência de pontos. Então eu vou tricotar 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô. E vou repetir, 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô. A quarta carreira, vou fazer exatamente igual à terceira. Então essas são as 4 carreiras. Eu vou repetir as 4 carreiras até a minha peça ter 32 centímetros e aí eu volto para seguir com as instruções. Eu tricotei por 32 centímetros. Eu tenho 16 pontos e eu vou adicionar mais 8 pontos. Eu tô tricotando na carreira da frente, então eu vou seguir trabalhando nessa carreira da frente para adicionar os pontos na parte de trás. Lembrando que eu vou manter no ponto, vou sempre acompanhar os meus pontos exatamente igual que foi no início. Cheguei no final e agora eu vou adicionar 8 pontos na agulha. Então eu vou pegar 1, 2, 3. E aí agora aqui no verso eu vou conferir qual vai ser o ponto que eu vou tricotar aqui. Vão ser 2 meias. Então eu vou contar para trás. 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias. Então eu começo com 2 meias, para que os pontos acompanhem o trabalho. Então, 2 pontos em meia. Mudo para 2 pontos em tricô. E aí eu vou continuar nessa sequência
por 50 centímetros. Então, a parte do capuz, ela vai ter 50 centímetros. Então, eu vou seguir tricotando e eu volto para seguir com as instruções dessa peça, lembrando que eu sempre vou seguir o desenho do meu ponto, que é esse ponto em quadradinhos. Então, essa daqui é a primeira parte, 32. Em seguida, eu fiz a parte para o capuz, trabalhei 50 centímetros. E agora o que eu vou fazer é tricotar a minha primeira carreira. E em seguida, fechar os 8 pontos do capuz. E agora, na carreira do verso, no mesmo lado onde eu incluí os 8 pontos, eu vou fechar. E aí eu vou fechar acompanhando os meus pontos. Então, eu vou tricotar um tricô. Esse ponto que eu fiz, eu volto e trabalho 2 tricôs juntos. O seguinte vai ser em meia. Aí, o ponto meia, eu vou só inverter a posição dele para ficar mais confortável. Vou virar ele aqui, volto. Mesma coisa próximo. Tá? Fechei 3. Fio pra frente. Sigo trabalhando normalmente os pontos. Vou tricotar por 32 centímetros. Que vai ser a mesma quantidade que eu fiz aqui no início. E aí eu volto para seguir com as instruções. Tricotei então mais 32 centímetros, depois dessa parte que eu fechei esses pontos. E agora eu vou fechar esses pontos. E aí eu vou fechar os pontos acompanhando o meu trabalho, se é tricô. Esse ponto, eu trabalhei um ponto em tricô, volto, trabalho 2 pontos juntos em tricô. Ponto seguinte é meia, então eu passo o fio para trás, que aqui eu tô continuando, né, a sequência do ponto. Então, vou só inverter a posição do ponto meia, tricoto 2 juntos. Mais uma vez, esse ponto meia, eu vou inverter a posição dele, para juntar com o ponto seguinte, e aí eu trabalho torcido, pegando aqui por trás, como se fosse torcido. Fio pra frente, volto com o ponto, trabalho 2 pontos juntos em tricô. Mais uma vez, 2 juntos em tricô, fio pra trás. Esse ponto tá em meia, eu vou inverter a posição dele, volto esse ponto. Com a agulha atrás, eu trabalho 2 juntos. Cheguei aqui no final, vou cortar um fio, mais ou menos uns 20 centímetros, para eu ter fio para fazer os acabamentos. Eu vou deixar uma imagem na tela para vocês de como que tá essa peça até agora. E agora, o que eu vou fazer é dobrar no meio. E eu vou fazer uma costura exatamente aqui para formar o capuz. Lembrando que essa parte de baixo aqui eu não costuro, é somente essa lateral. Para costurar o capuz eu vou usar apenas um fio, coloco na agulha de tapeçaria. E aí aqui o lado que eu vou costurar é indiferente, porque como os dois lados da peça são iguais, apenas esse lado aqui vai ser o lado interno, porque a costura vai ser um pouco aparente. Então eu vou passar até quase no final do fio, aqui eu vou amarrar, dou um nozinho e depois eu faço o acabamento desse fio. Em seguida, como eu trabalhei com ponto tricô e ponto meia, fica um pouco difícil eu enxergar aqui exatamente a costura,
mas eu vou fazer uma costura simples. Eu vou sempre começar do mesmo lado. E aí é uma costura que fica mais fechada. E aí do lado de cá vai ficar dessa forma. Muito cuidado para um lado não ficar mais franzido que o outro. Sempre preocupar com a posição que eu tô costurando para não deixar ponto sem fazer. E não ficar um buraco na costura também. Cheguei no topo da minha costura, no final da costura. Vou arrematar. Faço alguns nozinhos. E aí agora, esse fio que sobrou, eu vou passar ele voltando um pouco da costura. E aí eu já posso cortar. Não preciso cortar muito curto, porque esse fio ele vai ser dentro do capuz, então não tem problema. E o fio aqui de baixo, eu já dei um nozinho com ele. E agora eu vou passar entre os pontos de tricô, que não vão ficar em evidência, dessa forma, e aí eu também posso cortar. Fiz o arremate aqui embaixo também, e aí pra fazer o bolso, vou medir 10 centímetros nessa lateral, nas duas laterais. Já fiz o primeiro bolso, e agora eu vou fazer o do outro lado. Eu optei por fazer o bolso com o capuz aberto, nessa posição. Mas se você quiser fazer do outro lado, a única coisa que você precisa ficar atenta é a posição que você vai costurar, porque você sempre vai costurar pelo avesso, ou seja, pelo lado contrário. Então, no meu caso, que eu quero o meu bolso dessa forma, eu vou costurar dessa forma. Eu vou fazer a costura pelo avesso e depois eu desviro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ficou aqui a costura desse bolso. Vou costurar de cima para baixo. Então eu confiro aqui o tamanho, passo no primeiro nozinho. E aí, antes do fio acabar, eu vou amarrar aqui. Esse restinho de fio eu vou esconder ele na costura. Então eu deixo só virar aqui. Como que eu vou costurar? Dessa forma. Eu passo ponto a ponto, e aí essa argolinha aqui que ele vai formando enquanto eu tô puxando o fio, eu passo a minha agulha por ela. Eu acho que tem um nome para esse tipo de costura, mas eu não sei. Então eu vou pegando ponto a ponto dos dois lados. Cheguei no final, faço o arremate. E aqui, como vai ficar dentro do bolso, eu não preciso cortar tão rente. E aí agora eu vou costurar da mesma forma dessa lateral e eu volto para colocar o pompom e finalizar a peça com vocês. O pompom, ele é opcional. Eu particularmente, eu amo fazer pompom, então tudo que eu puder colocar de pompom, principalmente em peças infantis que são com pompom, que eu acho que combina, eu vou colocar. Uma dica para você amarrar o pompom, não coloca muito próximo um do outro, dá uma distância entre eles, por exemplo, um tá aqui e o outro eu vou colocar para cá, os dois fios, né? Porque aí ele fica mais firme quando a gente amarra aqui do outro lado. Bom, então esse foi o resultado. Eu achei que o pompom deu um charme aqui pro capuz. Contem pra mim nos comentários o que você achou dessa peça, se você gostou, se você vai fazer.
E se você fizer, posta nas redes sociais e me marca que eu vou amar ver o seu trabalho. E eu vou mandar um beijo especial para a Alexandra, que fez o poncho para bebê, a Rose e a Domênica, que finalizaram a gola coralina, a Fernanda, que fez o gorro de bebê, a Andréia, que finalizou o chale Vitória, que é uma receita exclusiva para quem faz parte do Clube Tricô e Tal, e a Tati, que já fez o sapatinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado, um beijo grande e até o próximo vídeo.